Olá, esse é o Psicast, o podcast feito para falar sobre psicologia. E eu sou a Verônica. Eu sou a Tisa. Eu sou a Anicélia. E esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Nos reunimos hoje para falar de um tema super em alta, porém ainda em fase de estudo pela comunidade científica. Em 2020, fomos pegos de calças curtas pelo maior evento em saúde pública que já tivemos na história. Estamos falando da pandemia, que já faz 2 anos, provocada pelo coronavírus. Levamos um baita susto, né? Momento que despertou, sem sombra de dúvidas, inúmeras incertezas em diversos níveis para todos nós. Hoje é muito comum ouvir falar sobre os impactos da Covid na saúde mental. Mas nesse episódio queremos trazer a nova perspectiva, ainda pouco difundida, que é a discussão sobre os impactos da Covid longa na cognição humana. Estudos já demonstram que o coronavírus possui característica neurotrópica e neuroinvasiva, ou seja, ele é capaz de acessar o sistema nervoso central e, a partir disso, gerar uma tempestade de citocinas, que são proteínas que modulam a função de outras células ou da própria célula que a geraram, desencadeando alguns sintomas que podem ou não persistir após a infecção viral. Quando os sintomas se prolongam, a qualidade de vida das pessoas se torna um assunto central e importante. E é quando a rotina dessa pessoa é impactada que é preciso realizar algumas avaliações de cunho multifuncional para garantir a intervenção mais adequada para esse paciente. Uma dessas avaliações pode ser realizada pelo profissional de psicologia. Por isso, convidamos hoje o professor Cláudio Santana, psicólogo e especialista em neuropsicologia, para se juntar à mesa do Psicast a fim de discutirmos os impactos da Covid à cognição humana e algumas das práticas já adotadas pelos psicólogos na reabilitação de pacientes com Covid longa. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite. Para iniciarmos a nossa conversa, conta um pouco da sua trajetória profissional para que todos te conheçam e também fala um pouco sobre o que é neuropsicologia e a sua importância para a reabilitação. Pronto. Bom, sou psicólogo de formação, neuropsicólogo. A minha formação a nível de especialização e atuação profissional sempre foi dentro da área da psicologia clínica, mas com foco dentro da neuropsicologia, principalmente avaliação e reabilitação neuropsicológica de adultos e idosos, né? Acho que daí vem, inclusive, a importância que a neuropsicologia ela tem, né, dentro dos processos aí, não só de adoecimento, inclusive. A gente sempre, quando pensa na neuropsicologia, a gente sempre tem uma tendência muito grande a falar de pessoas com alterações neurológicas, de pessoas com um tipo de transtorno psiquiátrico que altera a neuroquímica cerebral, né? Pensa logo nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente nunca para pensar, inclusive, a importância que a neuropsicologia tem no desenvolvimento típico, né? Na melhora de performance cognitiva, no desenvolvimento de aptidões e potencialidades que podem aí ajudar o sujeito a se adaptar às mais diferentes condições. Mas uma coisa é fato, né? A neuropsicologia tem essa especificidade dentro dessa ciência maior que é a psicologia, que é a relação muito próxima, que ela vai pensar tanto o seu corpo de conhecimento quanto a sua prática com o sistema nervoso e com os processos biológicos envolvidos. Oh, maravilha, então. Mas assim, antes de iniciarmos a discussão mesmo de fato, define para mim, por favor, o que é a Covid longa. Então, quando a gente fala da Covid, né, a gente não fala somente da infecção viral em si, né, da doença que é provocada pela infecção viral. Mas a gente fala de todo o prognóstico que acontece, mesmo que depois o vírus não esteja mais presente no organismo, que é depender, né, de alguns organismos, o vírus deixa algumas sequelas, né, e que essas sequelas elas exigem a participação de uma equipe multiprofissional, né, para poder tentar minimizar os impactos que as sequelas da Covid elas acabam deixando, né.
E aí a gente fala justamente dessa Covid longa, porque a gente fala todo esse processo extensivo que vai para além, né, da infecção viral em si, da doença, né, provocada pelo vírus. Perfeito. No início da pandemia, Cláudio, a comunidade científica pensava que o vírus atuava especificamente no aparelho respiratório. Entretanto, hoje já se sabe que o vírus possui potencial para invadir o sistema nervoso central. Esclarece para nós quais são as principais entradas de invasão e suas possíveis consequências. Então, a hipótese mais próxima que a gente tem, em relação a essa via de entrada, né, e a forma como o vírus ele acaba entrando no sistema nervoso central, vai ser justamente a partir da própria mucosa nasal. Né? A gente tem no teto da mucosa nasal uma estrutura esponjosa que proporciona que as células receptoras do olfato elas mantenham contato com neurônios que vão para o bulbo olfatório, que é uma estrutura do sistema nervoso. Então, como o vírus ele é pequeno, né, e ele tem esse poder de se espalhar significativamente por todo o organismo, né, acredita-se que o vírus ele consegue passar por essa estrutura, né, e afetar principalmente, né, os astrócitos. A gente não tem somente neurônio, a gente tem outras células, só que das células de suporte, né, as neuróglias, os astrócitos são os mais importantes porque são os astrócitos na verdade que são responsáveis por toda a nutrição, por todo o metabolismo e sustentação do neurônio. Então, gerando uma inflamação, né, dos astrócitos, consequentemente, isso acaba também implicando diretamente no tecido nervoso. Qual o mecanismo? A gente não sabe exatamente. O que é que a Covid, o que é que o vírus ele faz com o astrócito e como isso implica indiretamente, ainda são dúvidas que a comunidade científica ainda está tentando entender ainda, né, os mecanismos de ação do vírus, até por conta, inclusive, das variações. A gente já está em uma outra variante agora que está tendo um potencial de letalidade aí alto, que está se espalhando significativamente, né? A Fiocruz, em maio desse ano, concluiu um trabalho de 14 meses com 649 pacientes e voluntários, onde 50% do total apresentaram vários sintomas que afetam a cognição após Covid. Explica pra gente o que é cognição e como o coronavírus pode afetá-la. Então, quando a gente fala de cognição, a gente fala de todo o universo de processos que envolvem o nosso processo de aquisição de conhecimento e a construção de todos os repertórios de comportamento que faz com que a gente lide com o mundo, com a vida de uma forma geral. Né? Não existe um consenso de uma definição exata, existem várias definições de cognição, mas o mais próximo que a gente tem é essa ideia de que a cognição ela abarca, né, todos os processos que faz com que as nossas características tipicamente humanas, né, de linguagem, de pensamento, de raciocínio, de abstração, elas possam funcionar. Eu penso que existem duas perspectivas para a gente pensar de que forma a Covid ela pode interferir na cognição. Né? Olhar dentro de uma perspectiva de uma alteração direta, justamente associada aos astrócitos, aos neurônios e, consequentemente, se eu tenho, né, um vírus que modifica ali, né, ou seja, é capaz de penetrar numa célula e alterar o funcionamento metabólico dessa célula, consequentemente isso vai gerar alterações, né, no processo sináptico, que é o que compõe, né, molecularmente a nossa cognição, né, a gente faz uma correlação cérebro-cognição, e uma segunda perspectiva, que é uma perspectiva indireta. A nossa cognição ela não é processada no nosso sistema nervoso, independente do que acontece no mundo. É como se fosse algo isolado e que existisse por ela mesma. Mas a gente precisa do ambiente. Quando eu falo de ambiente, leia-se tudo que nos rodeia, tanto fisicamente quanto subjetivamente.
nossa estrutura social, cultural e tudo mais. Como a Covid ela muda toda uma forma de vida, passamos uma parcela significativa desses 2 anos em isolamento. Muitas coisas elas foram modificadas, as relações de trabalho, as relações acadêmicas, as relações familiares, inclusive. O próprio estado de tensão, do medo da infecção desse vírus, de um inimigo invisível por si só, ele já gera toda uma tensão. E não tem como todas essas mudanças elas não afetarem a nossa cognição. Não tem como isso não modificar a nossa neuroquímica e, consequentemente, não tem como isso não afetar a nossa cognição. Então, quantas pessoas que disseram que não tiveram vírus ou que foram assintomáticas, elas apresentam impactos cognitivos também. Então, o que é que justifica uma pessoa que não foi infectada pelo vírus ou que não se sabe se foi infectada pelo vírus também apresentar alguns impactos cognitivos, como falha da memória, alteração na atenção, Então, existe essa perspectiva de pensar que esses processos do organismo está vivendo um evento histórico. Então, não tem como isso não modificar as nossas subjetividades. Então, isso é particularmente uma leitura que eu faço dentro da neuropsicologia também. Eu fico somente nessa perspectiva da estrutura cognitiva e da correlação com o cérebro, mas pensando que o cérebro ele se relaciona diretamente com... Ele é produzido também, pela sociedade, pela cultura. O que você está dizendo, na verdade, é que não só a Covid, como também a vivência desse ambiente de Covid também impactou todos nós, neuropsicologicamente, ali dentro desse ambiente que a gente foi privado. Nossa, que informação interessante essa. Sim, quando a gente para pensar, por exemplo, no próprio processo de aprendizagem, quanto a gente teve que modificar o nosso processo de aprendizagem para dar conta de um novo formato de ensino do qual nós não estávamos adaptados, que é o ensino remoto. Então, isso precisou remodelar muito, e para as pessoas que tinham uma flexibilidade cognitiva, por exemplo, elas conseguiam se adaptar melhor do que as pessoas que não tinham. Você está em um outro espaço que não é o espaço da sala de aula, que vai exigir outros processos cognitivos mais autônomos e independentes do estudante, porque não vai ter a figura do professor ali. Então não tem como isso não mexer, isso não afetar o funcionamento da nossa cognição. Então acho que é um ponto interessante a ser levado em consideração. Existe uma tendência muito grande de olhar somente num aspecto, fazer uma leitura puramente biológica. E o fato não é só biológico. Muito bom. Aproveitando o gancho do que o senhor acabou de falar, professor Fábio, explica um pouco como a avaliação neuropsicológica pode ajudar nas disfunções cognitivas, como a perda de memória. Então, a função da avaliação neuropsicológica, ela é justamente fazer um processo de investigação para entender o funcionamento cognitivo do sujeito naquele momento. Então, o que é que o sujeito ele apresenta? E aí está a diferença da avaliação neuropsicológica do psicodiagnóstico, por exemplo, que também é uma avaliação psicológica clínica, é que a gente sempre vai estar conversando diretamente com o que a relação entre as alterações comportamentais e cognitivas que o sujeito apresenta com os correlatos neurobiológicos. Então, o uso dos instrumentos, dos testes, os testes neuropsicológicos, eles são testes puramente cognitivos, porque ele ajuda a gente a fazer um mapeamento do funcionamento cognitivo daquele sujeito. Tanto que a gente chama de fraquezas, ou seja, aquilo que se alterou, aquilo que não foi desenvolvido, assim como também as potencialidades. O que ele tem preservado? Se a gente fala, por exemplo, de um sujeito que teve uma alteração neurológica evidente, ou que tem uma consequência cognitiva por conta da Covid, consequentemente, há alterações perceptíveis na cognição. Então, o que é que ele tem de preservado, o que eu posso utilizar que ele tem de preservado para compensar aquilo que foi, enfim, perdido, alterado, por conta de alterações neurológicas. Entendi.
Quais os instrumentos que o neuropsicólogo pode utilizar para identificar os déficits cognitivos na memória que auxiliam na avaliação e os exercícios indicados para melhorar a memória das pessoas, né, que sentem que a memória foi prejudicada com a Covid? Então, a gente tem, né, além dos testes neuropsicológicos, como o Neuropsilin, a gente tem os padrões ouro, né, o VISC, o VAI, o VASI. A gente tem esse arsenal de testes neuropsicológicos validados. A gente também tem outros instrumentos de rastreio cognitivo que nos ajudam a fazer uma identificação inicial de possíveis alterações cognitivas que o sujeito ele pode possuir. E às vezes a gente faz atividades, exercícios simples, como, por exemplo, desenhar um relógio. Então, o paciente que tem algum tipo de alteração cognitiva, por exemplo, uma apraxia, né, ou ele tem um déficit na capacidade espacial, por exemplo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de fazer uma bola, de colocar os números dentro dessa bola de uma forma organizada do 1 até o 12. Parece uma coisa simples, né, para quem tem a função preservada, mas para um paciente que não tem, né, vai ter uma dificuldade muito grande. Um outro instrumento simples que a gente tem, a fluência verbal. A gente pede para o paciente, em um minuto, falar o nome de todos os animais que começam com a letra A, e ela lembrar, e a gente vai anotando. Parece ser uma coisa simples, mas para uma pessoa que também tem algum tipo de alteração na memória semântica, por exemplo, vai ter uma dificuldade significativa de poder, o tempo ali de procura da palavra vai ser muito grande. Agora, quando você fala dos exercícios, eu sempre gosto de primeiro perceber o seguinte: vamos ver, será que a maioria das pessoas que dizem ter problema de memória está com problema de memória, de fato elas têm problema de memória? Hoje a gente tem um fato, a gente está vivendo cognitivamente, a gente está vivendo uma outra mudança significativa nas formas de vida, né, que é a diminuição significativa nos nossos níveis de atenção concentrada. Hoje nós estamos tendo um acesso muito grande a uma quantidade muito grande de estímulos ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente comece a desenvolver outros mecanismos atencionais, como uma atenção dividida, uma atenção alternada, e consequentemente a atenção concentrada ela vai diminuindo significativamente, né? Só que para que a memória ela possa acontecer, a memória tem o quê? Codificação, armazenamento e evocação. Para que eu consiga codificar uma informação que está no ambiente, eu preciso ter atenção para focar no estímulo, para captar as nuances que aquele estímulo tem, para que eu possa fazer o armazenamento. Se eu não codifico, eu não armazeno, se eu armazeno, eu não evoco. Então, o processo da memória está preservado, mas o elemento que a memória precisa para que possa acontecer, que é a atenção, não está. E aí, quando a pessoa fala que está com problemas de memória, e a pergunta é: será que o seu problema realmente é memória ou é atenção? Porque às vezes você está fazendo coisa no seu cotidiano, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou então você está fazendo uma coisa, mas você está com a cabeça em outro lugar, processando vários outros pensamentos, e você não está prestando atenção, consequentemente você não está codificando a informação, não está armazenando, logo não consegue evocar a informação depois. E aí, ai meu Deus, eu estou com um problema de memória, sendo que o problema é na atenção. Então eu penso que a gente precisaria primeiro cuidar da atenção para poder ver se realmente a atenção está preservada, para que depois eu possa questionar os problemas de memória. Penso que hoje a gente precisa desenvolver mais treinos e exercícios para melhorar os nossos níveis atencionais, né? Exercício de atenção plena, exercício de foco único, estímulo, para tentar diminuir os distratores e, consequentemente, com a atenção, a gente observar como os processos de memória eles acontecem. Então, é a mesma coisa que eu sempre digo bastante, para meus pacientes, para quem pergunta assim, de uma forma geral. Maravilha, professor Cláudio. E para encerrar esse excelente, enriquecedor bate-papo que tivemos aqui, alguns países hoje, como os Estados Unidos, estão investindo em pesquisas científicas, elaborando planos para identificar o mecanismo que causa o prolongamento da Covid longa em algumas pessoas. O que o senhor acha que precisa melhorar nas políticas públicas no Brasil para não sermos pegos novamente de surpresa em uma volta mais concludente do vírus ou de uma outra nova pandemia? Boa pergunta. A gente precisa
ouvir as autoridades sanitárias. Primeiramente, né? A gente precisa ouvir as autoridades sanitárias, a gente precisa estimular a vacinação. Né? Nós já estamos chegando na 5ª dose, né? E tem pessoas que ainda não tomaram nem a primeira ou a segunda dose. Né? Então eu penso que a gente precisa criar uma consciência do que é de fato a pandemia. Eu acho que o que atrapalhou muito o movimento do Brasil foi o negacionismo. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar no aspecto preventivo, para a gente conseguir pensar no depois. Né? E um segundo fato, além desse aspecto preventivo da conscientização, é nós termos profissionais capacitados. Que o SUS ele oferte justamente profissionais que sejam capacitados para trabalhar com intervenção, para trabalhar com reabilitação, para trabalhar com esse cuidado. Porque não é somente você investir nos hospitais de campanha e o paciente depois ele vai ser, depois de 17, 30 dias incubado no UTI, ele se recupera, ele vai para casa e não consegue fazer uma reabilitação neurofuncional, não consegue fazer uma reabilitação neuropsicológica, porque não tem. Então, a gente precisa fazer a máquina do sistema de saúde andar, que está travada, para que a gente consiga, de fato, proporcionar que os tratamentos sejam feitos de forma adequada e a gente consiga ter uma melhora. Potencial a gente tem, mas a gente precisa ter uma gestão. Aí eu penso que muito do problema de um dos melhores sistemas de saúde do mundo, se não o melhor, é quem gere ele. Então eu espero que isso mude, que isso melhore, para que a gente possa ter criar uma nova forma de enfrentar essa pandemia que a gente está vivendo ainda. Né? E está com resquício de volta, né? Tem que estar com resquício de volta. Esse é o ponto que me deixa bem preocupado como é que vai ser esse retorno com a população assim, e a consciência ela é bem baixa, em termos de cuidado. A gente tem muita consciência de cura. Tem um problema, eu sei que preciso buscar um médico, mas a consciência sobre o que eu posso fazer para evitar que alguma coisa aconteça é mais difícil. Que a população brasileira gosta de pagar pra Rodson, a gente queria agradecer, com certeza, assim, nesse tempo, então, acho que tudo que foi conversado aqui, que você esclareceu pra gente, vai alcançar, né, vários ouvintes aí do nosso podcast e que seja esclarecedor e possa trazer cada vez mais conhecimento. Sim. Obrigada, tá? Nada, eu que agradeço o convite, esse espaço pra gente trocar um pouquinho, compartilhar. E espero que tenha feito sentido aí pra vocês essas ideias. E, gente, vamos nos cuidar, tá? É isso aí, pessoal. Maravilha. E esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos muito que tenham gostado. E se você gostou, deixa aqui seu like, nos siga nas redes sociais que estão na descrição do episódio e compartilhe com seus amigos, familiares, com todo mundo que está precisando escutar essa mensagem. É um prazer poder falar com você sobre psicologia. Esperamos que você tenha se sentido em casa e que volte mais vezes.